Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks. Antes de mais nada, eu convido você a se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e ativar as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que nós compartilhamos com vocês por aqui. Hoje é o quarto e último vídeo da série em que nós explicamos a nossa agenda legislativa, que nada mais é que um documento em que consolidamos as prioridades das famílias brasileiras no que diz respeito ao trabalho do Poder Legislativo. Então apresentamos aos deputados e senadores quais são, na nossa visão, as prioridades do debate público para garantir o apoio às famílias aqui no Brasil. Como nós já explicamos, a nossa agenda ela é organizada em 3 pilares. O primeiro é a garantia do emprego e a proteção da renda das famílias. O segundo é o fortalecimento de vínculos familiares e prevenção. E o terceiro, que é o tema do vídeo de hoje, é o apoio público ao cuidado. A primeira questão que se levanta é necessário haver apoio público ao cuidado? E a resposta é sim, é necessário. Não só é necessário, mas é um dever de toda a sociedade garantir essas condições de cuidado para que as famílias possam, dessa maneira, cuidar das pessoas das quais são responsáveis. Existe uma tendência individualista a se pensar. Ora, se a pessoa decidiu ter filho ou qualquer outra situação familiar, tem uma pessoa idosa, é responsabilidade e dever dela cuidar dessa pessoa. Então é cada um por si. Por um lado, sim, é verdade, existe esse dever, por outro, não é cada um por si. A nossa sociedade precisa ser uma sociedade solidária, em que o cuidado das pessoas é uma responsabilidade compartilhada num sentido subsidiário. Ou seja, é responsabilidade primordial das famílias cuidarem de seus membros, das crianças, dos idosos, dos doentes, sobretudo das pessoas que mais precisam. Mas essa responsabilidade é subsidiariamente compartilhada com a sociedade e com o Estado. Ou seja, quando as famílias perdem as suas condições de exercerem adequadamente o cuidado dessas pessoas, o Estado e a sociedade precisam suprir esta deficiência no sentido de garantir o apoio, em primeiro lugar, para que aquelas famílias consigam voltar a ter condições de cuidar das pessoas. Eu vou dar 2 exemplos muito simples de entender. O primeiro é uma família com crianças pequenas e talvez recém-nascidas, em que o pai e a mãe precisam trabalhar. Ora, se não houver um lugar em que essa criança possa ficar e ser cuidada, uma creche, aquela mãe, por exemplo, vai ter que abandonar o seu trabalho. E se for uma família de baixa renda, sem a mãe, a renda daquele núcleo familiar diminui, sem o trabalho da mãe, a renda daquele núcleo familiar diminui muito e as condições econômicas para cuidar daquelas crianças se deterioram gravemente. Então, ter um equipamento público, como uma creche, é um apoio importante para muitas famílias, mas o que é importante é essencial. Esse é um primeiro ponto. Um outro aspecto, por exemplo, é pensar na questão do envelhecimento e no cuidado dos idosos. Sim, muitas famílias têm responsabilidade de cuidar dos idosos e não havendo as condições adequadas, vão surgindo fenômenos lamentáveis, como o abandono de idosos, por exemplo, ou pessoas que precisam abandonar o seu trabalho para cuidar de idosos na família, e normalmente são mulheres que fazem isso, com consequências de empobrecimento graves. E depois essas pessoas de alguns anos vão retomar o seu trabalho e não conseguem, porque o mercado não aceita, rejeita esses profissionais. Então, é necessário que se evite que isso aconteça. E conforme nós vamos tendo situações mais difíceis para as famílias cuidarem das pessoas, mais pessoas vão sofrendo, vão ficando abandonadas, vão ficando para trás. E nós teremos uma sociedade melhor quando ninguém ficar para trás, quando todas as famílias tiverem condições de cuidar das pessoas. Então, nesse sentido, o apoio público ao cuidado nada mais é do que um conjunto de medidas, ações e políticas públicas que criem condições de apoio para as famílias. Isso significa que, se uma família tiver alguma dificuldade em algum momento da sua existência para cuidar de uma pessoa, ela poderá encontrar o apoio necessário a partir de um serviço público, de alguma organização da sociedade, para aí conseguir se reestruturar e cuidar daquelas pessoas. Então isso é fundamental. Nós poderíamos pensar aqui em todas essas políticas para a construção de creches e escolas, porque existem deficiências aqui no país,
E também é importante pensar no que se chamam políticas de cuidado, que vêm para atender às necessidades que o envelhecimento populacional, que é um fenômeno mundial e que tem acontecido de maneira muito acentuada, ele seja enfrentado de forma adequada. Se a nossa sociedade não se preparar para cuidar desse contingente de idosos que vai aumentar de forma acelerada nas próximas décadas, nós vamos ter problemas, nós vamos ter uma deficiência no cuidado das pessoas que pode criar situações de abandono e de todo tipo de abuso muito complicadas. Por isso a sociedade e o Estado precisam se organizar para garantir que cada família tenha a condição de cuidar de seus idosos. Isso é muito mais efetivo e muito mais barato do que a alternativa, que é o Estado substituir as famílias que não conseguem cuidar de seus membros. Então aqui é uma solução. Este é o momento da sociedade pensar. O que nós precisamos fazer para que cada família consiga cuidar de seus membros? E é preciso ter claro que as condições de cuidado das famílias estão se deteriorando com o passar dos anos. Por isso, uma ação pública para criar um ambiente em que acabe essa deterioração e, pelo contrário, que se criem condições estimulantes para o desenvolvimento e para o cuidado das pessoas. Este é o momento de pensar nisso. Por isso, a sociedade precisa se organizar e precisa se posicionar a respeito desse assunto. Nós, em Family Talks, temos assumido o nosso papel, levado esse debate aos parlamentares, mas é necessário ainda muito avanço. Por isso, contamos com vocês. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comente aqui, vamos trocar ideias e construir uma sociedade mais forte para o cuidado de todas as pessoas, garantindo que cada família tenha a condição, sim, de cuidar de seus membros. Muito obrigado e um grande abraço.